Olá, é educação, é conhecimento, é informação. É Eureka no ar com vocês. Hoje nós estaremos entrevistando, conversando com a professora Laura. A professora Laura, que é chefe do Núcleo de Educação de Curitiba, tem uma longa experiência como professora na sala de aula, depois em outras situações também, que ela vai comentando conosco ao longo desse programa. Acompanhe conosco. Olá, Laura, tudo bem? Tudo Obrigada ótimo. pela sua participação, por você estar aqui conosco no Eureka, para compartilhar, na verdade, um pouquinho da sua escolha e como foi a sua caminhada dentro do magistério. Como foi a sua escolha por geografia? Então, a minha escolha... Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Então, a minha escolha dentro da área de educação foi por geografia. Por quê? Geografia era algo que eu já me identificava também no ensino fundamental, no ensino médio. E foi uma escolha muito especial da área de geografia pela questão da área ambiental. Então, eu sempre gostei muito da área ambiental e, portanto, fiz geografia. Bom, eu já vou perguntar um pouquinho mais se houve uma referência ou se houve uma pessoa que inspirou você para escolher geografia. Mas agora você nos chamou a atenção sobre a área ambiental. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, a área ambiental, eu gosto muito de trabalhar a questão de bacias hidrográficas, da educação ambiental em si, e geografia, o professor de geografia em si, trabalha muito com essa área. Então, pelas questões ambientais mesmo do planeta, de trabalhar com o aluno a realidade na escola, não só exterior a isso ou fora da realidade da escola. Então é uma área que eu venho desenvolvendo, venho trabalhando desde a graduação, passei por especialização, mestrado e doutorado nessa área de educação ambiental. E em sala de aula? A professora Laura de Geografia dava uma puxadinha maior para o meio ambiente? Sim, com certeza. Eu e também a Débora, que eu lembro aqui, uma professora de Geografia no Colégio Estadual do Paraná, a gente trabalhava muito com a área ambiental, com os projetos, com mapas mentais, com percepção ambiental. Então, a gente fazia um trabalho voltado para a área ambiental. Então, embora a geografia abra um leque de possibilidades. Então, geralmente os professores de geografia, tem alguns que gostam mais de geopolítica. Isso, perfeito. E fazem sempre aquela leitura um pouquinho mais voltada, né, para a geopolítica. Isso. Outros já preferem a geografia no sentido de solo, né, planícies, planaltos. Isso. Não é? Da área física, população, a parte da economia. Então, na verdade, a geografia, ela é muito holística, essa ciência. E eu optei pela área ambiental, trabalhar com a educação ambiental, porque eu considero isso muito importante. Nas escolas, em qualquer lugar. Então, optei em trabalhar a área ambiental. No mestrado, eu trabalhei com a percepção ambiental de cada pessoa, de cada estudante, ali no colégio, no CEP. E no doutorado, eu trabalhei com a questão da prática pedagógica dos professores de geografia na bacia hidrográfica, para desenvolver a questão da educação ambiental nas escolas. Então, a partir dali você já estava definida, você já havia definido, então, a sua linha, a sua diretriz acadêmica, Isso mesmo. E assim continuou. Quanto tempo você ficou como pedagoga? Por que será que eu estou perguntando isso? Sim, eu também fiz a segunda licenciatura em pedagogia. Olha! Também, mas a minha área mesmo é educação ambiental e geografia. Mas assim, Laura, você fez pedagogia, mas você já continuava atuando como professora de geografia em sala de aula. Isso mesmo. Tentando mestrado, é isso? Isso. Aí nesse meio tempo, você também quis fazer pedagogia. Por quê? Então vamos lá. Fiz geografia na UniOeste, em Francisco Beltrão, finalizei, vim morar aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba já comecei a fazer algumas especializações na área ambiental. Tentei o mestrado 4 vezes,
reprovei 3, passei na 4ª vez. Tentei 3 vezes na educação. Não deu certo, tentei uma vez na geografia, entrei, trabalhei com a percepção ambiental, com os mapas mentais. Depois, quando eu entrei no doutorado, eu entrei também na coordenação pedagógica do núcleo de Curitiba, que eu trabalho lá há 10 anos. Então eu pensei, é importante que eu faça pedagogia. E daí eu fiz pedagogia junto com o doutorado também, para entender um pouco mais da área e da especificidade, que é muito diferente da geografia. Vamos voltar um pouquinho sobre a sua escolha em geografia. Você falou que gostava já de geografia, dos conteúdos de geografia no ensino fundamental e no ensino médio. Sim. Mas houve uma pessoa que inspirou a estudante do fundamental ou do médio, a estudante Laura, a escolher pela geografia, uma referência? O que te chamou a atenção? Porque, às vezes, é o próprio professor de determinada área do conhecimento que vai praticamente conduzir um aluno que tenha uma tendência. Na verdade, assim, me chamou a atenção no ensino fundamental, porque no ensino fundamental eu era um pouco levada na escola. E eu tinha uma professora de geografia, e essa professora de geografia, ela sempre acompanhava a gente e sempre orientava. Então, a partir disso, claro que não foi logo na sequência, mas eu saí do ensino médio, que no ensino médio eu fiz a EJA, não fiz o regular, e depois eu pensei, o que eu posso fazer? Então, voltou a questão da geografia. E fui lá e fiz o vestibular de geografia mesmo, fui aprovada, trabalhando, estudando como é a nossa vida, o cotidiano, e depois, na sequência, veio o mestrado e o doutorado e as especializações. Mas, pessoal, eu nunca pensei que eu fosse chegar no mestrado e no doutorado. Porque, como eu fiz EJA, e os alunos da EJA, geralmente o pessoal fala, porque vai ter dificuldade, né, não vai conseguir. O que eu fiz? Eu desenvolvi uma rotina de estudos. Então, a partir da rotina de estudos que eu consegui fazer a graduação, mestrado, doutorado e as especializações. Opa, mas agora você também falou uma coisa bem importante sobre o EJA. A EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mas quando você disse que fez, mas aí você se dedicou formando um cronograma de estudos. Você sabe, né, Laura, bem que nós temos muitos alunos fora da idade séria. Sim. E muitos buscam também pela educação de jovens adultos, outros já preferem ir direto para o ENSEJA, que é o exame que vai, então, dar ou não o diploma, o certificado de conclusão do ensino médio. Como era esse cronograma? Dá uma dica para quem está nos assistindo e quem está pensando em fazer, sim, educação de jovens e adultos. Vamos lá! Na verdade, quando eu fiz o meu ensino médio em torno de 1 ano e pouquinho. Era diferente de agora. E trabalhava, já era casada, já tinha criança pequena. Então, eu já desenvolvi a minha rotina de estudo desde aquela época, às 5 horas da manhã. Das 5 às 6 horas da manhã, eu estudava. Quando eu fui fazer o vestibular também, precisei desenvolver essa rotina de estudos. E logo depois, na graduação, no mestrado e principalmente no doutorado, se intensificou. E também o hábito da leitura. Antes eu não tinha esse hábito da leitura. Daí, nesse processo, eu conquistei esse hábito da leitura. Eu digo para você, leitura e rotina de estudos. E tem que ser muito resistente, resiliente, porque nós mulheres, né, além de todo o trabalho, nós temos a família também. Então, mas é isso, todo mundo passa por essas fases. Que bom que deu certo, né? Sim. Para aqueles estudantes que estão nos ouvindo, estão assistindo o Eureka Série Profissões nesse momento e estão pensando se fazem ou não educação de jovens e adultos para conseguir uma vaga numa faculdade que vocês desejam, prestem atenção nesses depoimentos, é muito importante. Vejam só a história aqui da professora Laura. Tinha parado, depois voltou para o ensino médio na educação de jovens e adultos, montou o próprio cronograma e ia estudando sozinha. Gente,
Para isso, precisa ter muita força de vontade e saber exatamente onde se quer chegar. Professora Laura, nós temos ainda os minutinhos finais do primeiro bloco aqui da série Profissões, do programa Eureka. Com toda essa caminhada que você teve, o que você considera que sejam aquelas características assim essenciais para quem quer seguir na área do magistério? Porque você sempre seguiu a trajetória da educação até hoje. Isso sempre mesmo. está envolvida. Sim. Diga para nós lá, para o nosso estudante que está assistindo. Eu considero importante para quem quer seguir na área do magistério, da educação, a formação continuada, a formação inicial. Isso é muito importante. Nós que estamos na rede, que somos professores, precisamos continuar a nossa formação. Mas além disso também, pessoal, nós temos que considerar uma rotina de estudo, nós temos que ser resistentes, resilientes a esse processo e, sobretudo, amar o que a gente faz. Porque eu, não estando na escola ou estando no núcleo, em qualquer um dos lugares, eu gosto de dar aula, gosto da parte de gestão que eu desenvolvo agora. Então, assim, isso é muito importante. A formação e a resiliência. Alguma dica de estudos, focando o quê para aqueles que estão tentando educação, que vão fazer educação de jovens e adultos? Assim, basicamente, você tem que selecionar o que vai ser importante para que você possa estudar, porque muitas vezes, e quando eu fui fazer o vestibular, isso aconteceu comigo, como eu tinha feito a EJA, eu comecei a pensar, nossa, eu vou ter que estudar vários temas, vou ter que fazer... Então, eu selecionei. E a partir disso que eu fui selecionando os conteúdos, os temas, eu fui estudando. Na verdade, tem que ter um foco específico e selecionar o que você quer estudar para poder passar. Buscar as provas anteriores também, provas anteriores, atividades, exercícios, leituras, podcast, Eureka. Isso mesmo. Tudo isso. Muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse momento. A professora Laura continuará conosco no segundo bloco e vai colocar outras situações também por onde ela está atualmente, que é na gestão. E essa gestão também é uma gestão na área da educação. Já voltamos. Programa Eureka, série Profissões, no ar com vocês. Hoje estamos entrevistando a professora Laura Lopes. A professora Laura, que é professora com formação acadêmica em Geografia, mestrado e doutorado também nesta área de atuação. Atualmente ela está na gestão educacional também, gestão escolar no Núcleo Regional de Educação de Curitiba. Vou perguntar aqui para a professora Laura, como você fez essa caminhada, saiu da sala de aula, e é difícil, né, professora? Vamos falar a verdade, porque quando perguntam para os professores, o pessoal que ainda está na escola, mas vocês estão há tanto tempo, o que vocês continuam, por que vocês continuam aqui? Nós temos quase todos, eu pelo menos sempre tenho, e eu sei que muitas colegas falam a mesma coisa, estudantes. Sim, isso mesmo, perfeito. Na verdade, assim, assumi o meu concurso, fui para a sala de aula, gosto de sala de aula, de alunos, de projeto, do ambiente da escola, mas como eu sou uma pessoa um pouco curiosa, eu sempre ficava pensando, o que o pessoal que trabalha no Núcleo Regional de Educação faz? O que o pessoal que trabalha na sede faz? E eu sempre gostei muito da formação, de formação continuada, de dar formação, de trabalhar com estudantes, com professores. E em 2013 surgiu a oportunidade de eu passar por uma entrevista no núcleo com a Sueli Becker, que era a coordenadora da época, que eu acho que você conhece ela. Porque eu conheci vocês em 2013, 2014, o Marlos e a Regina. Então, fui para o núcleo, mas na parte técnica, pedagógica, como técnica de geografia e de educação ambiental, que é a minha área de estudo. Trabalhei até 2018.
nessa função no núcleo. 2019 nós tivemos um programa novo, que foi o programa da tutoria pedagógica. Então fiquei como tutora pedagógica, trabalhando aí durante 1 ano nas escolas em 3 setores de Curitiba, mas com a parte pedagógica, frequência, observação de sala de aula, prova Paraná, roteiros, cronograma de trabalho. 2020 surgiu um novo desafio, ser assistente de área do Boa Vista, não só na parte pedagógica, mas administrativa também. Então, assumi em 2020, 2019 comecei meu doutorado, em 2020 iniciei como assistente de área. Fiquei durante 1 ano como assistente de área. E 2021 eu fui convidada a assumir a coordenação pedagógica do Núcleo Regional de Educação, que é uma função bem importante dentro do núcleo. Assumi a coordenação, daí eu fiz pedagogia, fiquei 2 anos na coordenação e no final de novembro de 2022, o nosso chefe da época, que não era da rede, acabou abdicando da sua função. E eu passei por uma entrevista e acabei assumindo a chefia do núcleo de Curitiba. Então, desde esse momento, eu trabalho não só com a parte pedagógica nas escolas, mas também com a parte de gestão. Aí envolve administrativo, financeiro, tudo que você possa imaginar que nós temos em uma escola. É o meu trabalho, a minha função, e acompanhar as escolas todos os dias. Então, assim, eu gosto muito e assim, eu não futuramente, porque essa função aqui ela tem um período, né? E futuramente eu ainda penso em voltar para a sala de aula, desenvolver os meus projetos da área de educação ambiental, que eu já desenvolvi, depois alguns projetos pararam. Então, assim, agora o momento eu estou na gestão do Núcleo Regional de Educação e trabalhamos com várias ações, várias estratégias e sempre para levar o melhor para as nossas escolas, para os diretores, para os nossos alunos e os nossos professores também. É bem diferente de quando eu estava lá na escola enquanto professora e agora que eu estou na chefia do núcleo. É completamente diferente, é um desafio todos os dias, assim como na escola. Antes de você colocar sobre isso, que você pretende, não sabe, né, daqui a algum tempo, voltar para a sala de aula como professora, atuando como professora de geografia. Eu havia registrado aqui, saudades da sala de aula, mesmo nesse momento que você está agora, não dá aquela saudade da sala de aula? Dá, eu tenho muita saudade da sala de aula, eu tenho saudade dos meus alunos, da época que eu estava no Colégio Estadual do Paraná, que eu dei aula no Geovira, no Santa Gema, então assim, aquele ambiente, eu sei que eu não vou encontrar mais aquele ambiente que eu tinha naquela época, mas eu sinto saudade dessa questão da organização da escola, do pedagógico, da geografia, de trabalhar com os projetos na área ambiental. Então é algo que eu não descarto futuramente, depois que terminar esse ciclo da gestão, e voltar para a sala de aula mesmo. Mesmo assim, o pessoal fala, mas tu tem doutorado? Não tem problema, tem vários professores nossos que estão na rede, que têm mestrado, que têm doutorado. Então, me dedicar mais à escola mesmo. Isso futuramente, né? Não agora nesse momento. Então, quando você colocava assim para nós que a atuação pedagógica do profissional de educação em geografia é bem diferente do que a situação que você está agora, o desenvolvimento de gestão do que está agora. Laura, é mais desafiadora a sala de aula ou a gestão de um órgão público como você está agora? No sentido de desafio mesmo, bate aquela responsabilidade. E agora, será que eu vou dar conta? Quando você entrou a primeira vez em sala de aula, você não pensou isso? Será que eu vou dar conta? Sim, com certeza, com certeza. Eu ainda lembro a escola que eu cheguei, foi no Geovira, e a diretora falou, a gente já está te esperando. Eu falei, não, só vim dar uma olhadinha no horário, pegar o livro para preparar a minha aula. Ela falou, não, professora, é agora. O 9º ano já está te esperando. Então,
fui para a sala de aula. Na verdade, assim, na minha visão, existem desafios, os dois têm desafios, mas são desafios diferentes. Porque se eu estivesse em sala de aula, eu teria um número X de turmas, de alunos. Sim. Hoje, na rede, no núcleo, nós temos 119 mil alunos. Aproximadamente 11 mil profissionais que trabalham. Então, nós temos 153 escolas e eu sou responsável por tudo isso. Então, assim, o desafio é diferente. Não digo que é um desafio que lá na escola não tenha. Tem sim, tem o desafio da escola, o desafio de saber se o aluno de fato está aprendendo, compreendendo o que você precisa passar, o que você precisa falar com ele. Se precisa mudar a prática pedagógica. Se precisa mudar a prática. Porque os tempos também estão avançando. A estratégia. Mas, agora, nesse momento da gestão, exige uma responsabilidade e um desafio que é um desafio diário. Todo dia é algo novo. Então, é bem diferente. Nós podemos citar uma diferença e uma semelhança entre uma gestão pública e uma gestão privada? Não sei, você teve alguma experiência na gestão privada também, Privada, Laura? não tive. Não tive experiência na gestão privada, mas eu acredito que, assim como a frequência escolar, né? Tanto do privado quanto do público também, a questão das estratégias, do encaminhamento metodológico, da formação dos professores, eu acredito que nas duas redes, tanto privada quanto estadual. Bom, então nós vamos passar algumas fotos. Eu vou pedir para o Eduardo, então, colocar para nós algumas fotos da professora Laura em atuação atualmente na chefia do Núcleo Regional de Educação de Curitiba. Vamos lá, onde que estava nessa foto? Isso, nós temos várias ações, né? Então, uma das ações é a questão dos vídeos que nós desenvolvemos. Por exemplo, aqui eu estou com a Dani, que é a coordenadora do financeiro. Então, a gente estava falando sobre alimentação escolar, sobre a padronização do cardápio nas escolas, que é muito importante. Então, a nossa forma de se comunicar com o pessoal nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, vem muito dessa questão dos vídeos, que é muito rápido. Vídeos de 1 minuto ou menos, Sim. que é muito rápido e fácil. E no outro vídeo ali, o banco de talentos da SED, para quem tivesse interesse em trabalhar como diretor auxiliar, ou trabalhar na SED, ou trabalhar no núcleo. Então, são vídeos rápidos. E, assim, para que a gente possa divulgar o trabalho do núcleo e da mantenedora também. A SED tem 1 minuto da educação da SED, que eles fazem em escola, fazem em vários locais com vários temas também. Vamos lá para a próxima. A próxima é sobre também um vídeo, né, com as professoras do Ganhando o Mundo, professores. Então, nós temos o Ganhando o Mundo alunos, professores. Agora, futuramente, a gente vai ter também o Ganhando o Mundo diretores. Então, para mostrar um pouquinho de quanto foi importante as professoras participarem desse programa. Então, vídeos rápidos para divulgar. Eu conheço uma, pessoalmente, estou trabalhando com ela agora e ela é excelente professora. As duas são excelentes. Aqui sobre Aluno Monitor, que é um programa que tem na nossa rede, que constantemente a gente conversa com os diretores e também com os alunos. Das 153 escolas que nós temos em Curitiba, 104 escolas têm o programa Aluno Monitor. Robótica também, com o técnico dessa demanda. Então, a gente falando da importância e orientando os diretores e os professores sobre o programa. Pode passar. Aqui, tutoria pedagógica. Então, nós eu acompanho o programa, eu já fui tutora, né? E acompanho as reuniões de tutoria pedagógica. Nós temos também o tutor zelador, que é o que vai na escola, que orienta os diretores sobre a questão da organização, da limpeza da escola, entre outras coisas, na infraestrutura. Também acompanha o tutor zelador. E além desse, pode passar, além desse acompanhamento, nós temos também, eu também tenho o meu formulário que eu faço, que eu vou na escola, converso com os diretores sobre a questão pedagógica, sobre a infraestrutura, sobre o administrativo, financeiro. E aqui eu trago para vocês algo muito especial, que foi o SAEB. Certo. Então, no SAEB de 2021, nós tivemos aproximadamente 65 escolas que não tiveram quórum
para o SAEB, 65 escolas de 153. Em 2023, nós tivemos aproximadamente 5, 6 escolas que não tiveram quórum. E isso se dá o quê? Ao trabalho do núcleo, da sede e de todos os professores, diretores, agente 1, agente 2, pedagogas que estavam na escola e que fizeram toda essa mobilização para o SAEB. Então foi algo extraordinário. Então foi uma ação bem importante para a gente lá no núcleo e todo o núcleo se envolveu também nessa ação. Pode passar? Muito bom. Nós acho que fechamos. E aqui então, vamos parcerias? só comentar assim, rapidinho, porque eu quero que você mande um recado para os nossos estudantes, uma indicação de leitura. Por favor, comenta, Laura. Não, aqui são parcerias. Nós temos diversas parcerias com universidades, aqui com o TJ, que é o combate aí à violência contra as mulheres. Nós temos essa parceria do Senai que eu trouxe aqui, é uma parceria da sede com o Senai. Nós temos 7 escolas que têm cursos profissionalizantes. Então, essa foto, nós fomos na escola, no Emílio de Menezes, conversar com a comunidade escolar sobre a proposta do Senai. Muito bom. Bem, vamos voltar aqui porque nós estamos encerrando já o programa Eureka. Nossa, mas foi rápido. Mas eu gostaria que você então fizesse uma indicação de leitura para aqueles estudantes que estão nos assistindo nesse momento agora, na série Profissões, para que você diga para eles uma indicação de leitura para que você absorva e que você tenha a decisão mesmo correta se é o magistério que ele quer seguir. Por favor, professor. Então, a indicação de leitura, eu poderia falar para vocês sobre Conversas Difíceis, que esse é o tema, o título do livro. Conversas Difíceis traz, Regina, momentos difíceis que você tem na sua vida, no profissional, no pessoal, como você pode manter o seu foco, manter a resiliência no estudo, na profissão, a questão da relação também pessoal. Então, esse livro, eu estou lendo ele, é muito importante para quem está na gestão e para qualquer área, para poder entender essas relações e também para que você possa manter o foco nos seus estudos. Repete para nós o título do livro? Conversas Difíceis. Conversas Difíceis. Sugestivo. É, isso mesmo. O que nós vamos encontrar por aí? Professora Laura, agradeço bastante a sua participação hoje. Foi muito esclarecedora. Nós temos um tempo curtinho, mas foram muito esclarecedoras, principalmente a sua caminhada sobre a sua atuação no momento como gestora e todos os obstáculos que você teve que superar para chegar aqui hoje. Parabéns. Muito obrigada e obrigada pelo convite. É isso, encerramos o programa Eureka Série Profissões nesse momento. Continue conosco assistindo tanto Eureka Enem, tanto Eureka nas situações de salas de conteúdos e também na série Profissões. Até a próxima!